Bom, pessoal, agora a gente vai resolver o problema 25 da lista 2 de Física Geral, B, tá? E nele a gente diz o seguinte: suponha que 4 mol de um gás ideal sofre uma expansão isotérmica reversível do volume V1 para o volume V2, que é igual a 2V1, tá? Em uma temperatura de T igual a 400 Kelvin, ele pede para a gente encontrar o primeiro item A, o trabalho realizado pelo gás, B, a variação de entropia do gás, e C, se a expansão fosse reversível e adiabática, em vez de isotérmica, qual seria a variação de entropia do gás, tá? Então, a gente vai começar pelo item A, onde a gente vai realizar o cálculo do trabalho realizado pelo gás. Tá? Então a gente tem que, para uma isotérmica que ela é reversível de um gás ideal, o trabalho realizado ele pode ser calculado através da integral da equação do trabalho de um gás ideal. Tá? Então a gente vai ter que o nosso trabalho ele vai ser calculado através da integral de, aqui é V2 de P dV, tá? Então a gente tem o limite inferior e o limite superior. E a gente tem como o processo isotérmico, a temperatura é constante. Então aqui a gente pode usar a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, para a gente expressar a pressão. Tá? Então a partir daqui a gente consegue achar o nosso P. Então a gente vai ter um P sendo igual a nRT sobre V. Então, podemos substituir na nossa integral. Desse modo, a gente vai ter o nosso trabalho sendo igual a integral de V1 a V2 de nRT sobre V dV. Ou seja, nesse processo aqui, nessa integral, a gente está integrando em dV. Esses valores a gente pode tirar da integral, né? Então, aqui é W. Então, nosso trabalho ele pode ser descrito através de nRT, que multiplica a integral de dV sobre V com limite superior de V2 e inferior de V1, tá? E a gente tem que essa integral de 1 sobre V dV, ela é descrita pelo ln de V. Basicamente assim, ó. Vamos reescrever a expressão sendo nRT que multiplica o ln de V. Só que V é o V2 sobre o V1. Então, V2 sobre V1. Está aqui a nossa integral. Tá? Então, se a gente substituir os valores que o enunciado nos dá, a gente vai ter que o trabalho ele vai ser igual a 4 mol, né? Nosso N. O nosso R é uma constante, então a gente vai ter o 8,31, tá? Que vai multiplicar o nosso T. Aqui eu botei uma vírgula, não precisava. Era um pontinho. Multiplicando o nosso T, que são 400 Kelvin. Que vai multiplicar o ln de V2 sobre V1. Só que aqui a gente tem que V2 é igual a 2V1. Então a gente vai ter 2V1 sobre V1. Ou seja, a gente corta esses aqui e a gente vai ter um ln de 2. Então o trabalho ele vai ser descrito por 4, multiplica 8,31, que multiplica 400, que multiplica o ln de 2. Então, a gente tem um valor aproximado para o nosso trabalho de 9,22
vezes 10 na 3 joules, ou 9,22 kJ, tá? Então agora vamos baixar a tela e vamos para a alternativa B. Vamos mudar a cor também. Bom, agora na alternativa B ele pede a variação de entropia do gás. Então ele pede a variação de entropia, o nosso ΔS, tá? E para um gás ideal, em um processo isotérmico, a gente tem que o nosso ΔS ele vai ser dado pela integral de dQ, o calor, sobre T. Ou seja, a gente vai ter 1 sobre T, integral de dQ, então a gente tem um Q sobre T, tá? E a gente utilizando a primeira lei da termodinâmica, a gente tem a variação interna, né? Então a gente pode escrever aqui que a nossa variação de energia interna do sistema, ele vai ser o calor menos o trabalho. Só que, como a temperatura não muda, né, um processo isotérmico, a energia interna do gás também não vai mudar. Então, a gente pode dizer que a energia interna não vai mudar, ela vai ser igual a zero, então a gente pode dizer que o nosso Q é igual ao nosso W, tá bem? Então, a gente reescreve a seguinte equaçãozinha para entropia, a gente pode dizer que vai ser a divisão do trabalho pela temperatura, tá? Então, a gente tem o trabalho do item A, que foi de 9,22 vezes 10 na 3 joules, sobre, agora, a temperatura, que vai ser 400 Kelvin, 400, tá? E isso daqui vai nos dar um valor aproximado de 23,01 joule por Kelvin, tá? Agora, para o próximo item, vamos baixar um pouquinho de novo a tela. E trocar a cor. Bom, para o item C, ele pede a variação da entropia para uma expansão adiabática que seja reversível, tá? A gente tem que no processo adiabático reversível não vai haver transferência de calor, ou seja, a gente pode dizer que o nosso Q ele vai ser igual a zero, tá? Então a variação da entropia para esse processo reversível vai ser zero, pois a entropia ela acaba não mudando, como a gente viu anteriormente, tem a variação da entropia sendo igual à integral de dQ sobre T, né? E a gente vai ter basicamente Q sobre T, então desse modo a nossa entropia ela vai ser descrita valendo 0 joule por Kelvin, tá? Como não há transferência de calor, a gente não tem variação na entropia. Então, é isso, pessoal.